Eu já abracei a maioria de vocês, até por dar um beijinho, né, em vocês. A maioria, mas aqueles que chegaram depois, o meu abraço, minha boa tarde e meu beijinho também no coração. Amém? Eu orei e pedi a Deus para essa tarde ser uma tarde especial na tua vida. Pedi a Deus, Deus colocou uma palavra no meu coração e pensei, poxa, Senhor, reúna aqueles que tu queres que escute essa palavra. E não apenas isso, mas traz-se uma plena revelação, como nós temos aprendido, né? Ilumina os olhos do nosso coração para que a gente possa, com toda a sabedoria, com todo o discernimento e revelação, de entender de verdade o que está no coração de Deus. A palavra que está no coração de Deus. Eu sei que a igreja não vive de encontros como esse. Nós vivemos todo dia. E todo dia Deus fala conosco. Mas, em algum momento, um encontro como esse pode ser um divisor de águas na nossa vida. Porque Deus, quando fala, Ele cria. A palavra, no hebraico, inclusive, né, para falar, é a mesma palavra para criar. Por isso que, no início de Gênesis, a criação começa. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, toda vez que Deus fala alguma coisa, Ele cria alguma coisa. Né? E aí meu coração se enche de expectativa. Por quê? Porque eu sei que num momento como esse, nosso, por mais íntimo que seja, por mais aconchegante que seja, está até um pouquinho de calor, né? Coisa rara aqui em Curitiba, sentir calor. Mas um momento como esse, Deus pode marcar a tua vida e você nunca mais ser a mesma pessoa. Através de quê? De uma revelação, de um entendimento, porque eu sei que Deus começa operando justamente assim, né? Ele traz luz nas nossas trevas e aí muda completamente o curso da nossa jornada. Eu sei que tudo que nós somos hoje, tudo que nós fazemos hoje, é em função da luz que temos. A verdadeira luz. Quando eu falo luz, eu estou falando de uma verdadeira luz. Porque muita gente diz que entende, mas no fundo não entende coisa nenhuma. Né? Muitas vezes o discurso do eu sei é só o discurso do eu sei. No coração não sabe nada. Né? Às vezes está até no intelecto, mas ainda não desceu para o coração profundamente. Então a minha oração por vocês foi essa oração. Eu falei, Senhor, concede aos meus irmãos hoje uma tarde muito especial, de revelação, de sabedoria. Reúna aqueles que tu queres, porque eu sei que Deus também tem esse poder, essa soberania. Né? Eu lembro que cada vez que Jesus se moveu nos evangelhos, a gente vê claramente que ele levava com ele aqueles que ele queria que estivesse com ele. Né? O Monte da Transfiguração, por exemplo, só haviam 3 lá. Foi onde ele se transfigurou diante dos discípulos. Não estavam nem os 12, estavam só 3. Os demais estavam lutando com um demônio lá embaixo, lá no vale. Enquanto Jesus se transfigurava para 3 no monte, os outros estavam lá se degladiando com o capeta na vida de um garoto e apanhando, né? Apanhando forte. Eu vou começar te fazendo uma pergunta. Uma pergunta bem pontual. Eu penso que talvez alguém aqui já tenha vivido essa experiência. Não é uma coisa que eu penso que seja comum acontecer, mas pode acontecer. Né? Alguma vez na tua vida, você já deu um presente para alguém, um presente que você julga assim, muito especial para você, e a pessoa que foi presenteada, ela não deu a mínima para o teu presente? Já aconteceu isso com você alguma vez? Eu presenciei 2 vezes acontecer isso com a mesma pessoa, mesmo casal. Né? Uma ocasião, um irmão comprou uma joia para a esposa. Uma joia normalmente é uma coisa cara, é uma coisa de valor, né? O cara escolhe lá, tal. Só que vai para a Colômbia, né? Costuma comprar umas pedras verdes também lá na Colômbia. Tem umas pedras verdes lá na Colômbia. Colômbia é a terra, né? De algumas pedras preciosas. E, de repente, o cara compra uma joia para a esposa, tal, leva. E eu vi isso acontecer. O
cara comprou, deu, e a esposa olhou assim, não falou muita coisa, mas também não usou. Ele tinha uma expectativa de que ela usasse a joia. Eu sei que tem gente que recebe e gosta de guardar o presentinho, mas não é meu caso, tá, amados? Se você me der alguma coisa, tu vai ver que eu vou usar imediatamente. Denise até diz que eu sou exagerado. Se me der uma roupa de inverno no verão, eu vou colocar. Esperar aquele ventinho da praia soprar, em algum momento eu vou vestir. E vice-versa. Eu acho muito interessante usar logo, né? Experimentar logo, desfrutar logo daquilo que as pessoas te dão, porque quando alguém dá alguma coisa, eu penso que ela dá mais do que por causa do presente, né? Ela dá porque ela tem realmente o desejo de te alegrar, de te abençoar, de te agradar, não é assim? A segunda vez foi muito engraçada. Esse irmão estava num outro país comigo, ele passeando lá, um dia de folga, que é uma coisa rara quando a gente viaja. E aí fomos conhecer a cidade e ele viu uma louça chinesa. E ele falou assim, cara, minha esposa vai ficar maravilhada com essa louça. Eu sei que ela gosta e tal. E comprou uma caixa com essa louça chinesa pesada. Eu sei que ela é pesada, nós estávamos sem carro. E eu fiquei com misericórdia dele e ajudei ele a carregar, porque ela é pesada demais. Uma caixa, imagina uma caixa com um jogo completo de jantar, espetacular. E não só pesado, era difícil de carregar também, que tinha que ser delicado, né? Aquela coisa toda. Eu lembro que quando nós fomos embarcar, ele não quis despachar a louça. Ele falou, você vai quebrar, eu tenho que levar dentro do avião. Aí ficou aquele negócio, leva no avião, em suma, conseguimos levar. E o negócio ficou nos atrapalhando, né, cara? As horas de voo que a gente suportou até o Brasil ficou atrapalhando. Eu só não me lembro se a gente fez alfândega em São Paulo. Estou achando que ainda foi desse jeito, horrível. A gente desceu em São Paulo e depois a gente foi para o Rio. A gente não foi direto para o Rio, com aquela caixa. E ele chegou em casa, todo satisfeito, falou assim, vai ver só, Franco. E por acaso eu estava lá na hora que ele entregou. Meu irmão, ela foi tirando papel, quando ela abriu a caixa, caiu a louça, ela falou, não gosto dessa cor. Ele ficou tão indignado, sabe o que ele fez? Ele deu, na hora, você não gosta não? Tudo, como tinha uma outra irmã presente, disse, toma aí, eu quero te dar um presente, deu para outra pessoa. E a mulher dele ficou assim, sem ação. E ele ficou muito indignado. Mas eu queria te fazer uma pergunta. O que você tem feito com o presente de Deus? O presente que Deus tem doado para você. Não, eu não estou falando um presente, não. Estou falando o presente. De repente você não sabe do que eu estou me referindo, né? Tem gente que quando pensa assim, o presente, deixa eu pensar o que Deus tem me dado, que é o presente. Aí eu acho que numa cadeia assim de valores, é possível que você chegue à conclusão de que o presente é a vida. Né? Eu vivo. Viver é tudo de bom, né? Já tem um plano de saúde fazendo propaganda em cima disso. Né? Que o melhor plano é viver, né? A vida, claro, que adianta se você não vive? Que presente você pode ter na terra se você não viver para desfrutar, não é? Então, na verdade, a vida é um grande dom, é um grande presente. Mas você acredita que existe algo melhor do que a vida? Silêncio profundo. Tem algo melhor que a vida. Abre a tua Bíblia no Salmo de número 63, versículo 3. Salmos 63, 3. O que o salmista, inspirado por Deus, disse no Salmos de número 63, versículo 3? Eu só não pedi ao Simar para cantar uma canção aqui, porque eu vou deixar ele dar uma descansadinha. A idade do vovô já está pensando.
Ah, não é fraco. A vovô tem que correr atrás do prejuízo. Vamos lá, gente. 63,3 diz o quê? O que diz? Mas esse teu amor aí, você sabe que não é amor, né? Não é ágape, não é nada parecido com isso, né? Qual é a palavra ali exatamente? Que já cantamos outrora. Quando alguém traduz amor, é porque a graça, ela só é compreendida à luz do amor. Mas a palavra correta ali é: a tua graça é melhor do que a vida. E é uma canção, né? É bastante. Lembra? Isso é antigão, irmão. Receber a salvação e o teu perdão. A graça de Deus, diz o salmista, é melhor do que a vida. Porque, por incrível que pareça, em algum momento dessa jornada nossa aí, a gente pode estar passando por uma tribulação tão grande que a gente queira morrer. Que a gente olha para a vida e vê que a vida está sem graça. Então, não vale a pena viver. Viver assim é melhor morrer. Já manda o decreto, né? Se isso é viver, é melhor morrer. Você já ouviu essa declaração alguma vez? Você já ouviu alguém dizer isso? Já falou? Alguém já disse? Já falou, Mara? Tem gente até que ora a Deus, né? Fala assim: me leva. Me leva, Senhor. Mas não me leva para a tua presença junto dos teus atos. Me leva logo. Me tira daqui que a coisa está tão feia aqui que eu prefiro morrer. Eu prefiro estar longe da terra. Porque tem sofrimento que faz a gente pensar que morrer é melhor do que estar aqui, no meio das pessoas. Dependendo do que seja, né? E tem gente que chega ao cúmulo de tirar a sua própria vida. Porque diz assim: não, chega, não dá mais, e aí dá um tiro na boca, se envenena, corta os pulsos, qualquer coisa, se atira de um lugar alto, porque diz assim: não vale a pena viver mais. Mas o Salmos 63,3 diz que a graça é melhor do que a vida. Talvez quando o salmista escreveu isso, as pessoas não entendessem bem. Eles viviam num tempo de lei. Eles viviam num outro tempo. Era o tempo da lei. Era o tempo do eu faço para receber. Se você obedecer, você é abençoado. Se você desobedecer, tu vai ser amaldiçoado. Então as pessoas não tinham luz, clareza da graça. Porque a graça, ela é incompreensível em muitos aspectos, né? Eu estava brincando agora lá dentro com o Adriano, que ele chegou aqui, já quase no começo da reunião, foi lá e tomou um cafezinho. E eu brinquei com ele assim: tu acabou de chegar, já vai tomar café dos trabalhadores aqui? E o pai estava do lado, lembrou da parábola dos trabalhadores da vinha, né? Que em vários horários, e o último chegou, eu falei: o último chegou e recebe o mesmo salário do cara que chegou de manhã cedo, trabalhou. Né? Claro que ninguém entende uma coisa dessa, mas não entende porque Jesus está querendo falar da graça dele. Quem é que entende a graça? Qual é a mente capitalista que entende a graça de Deus? É difícil entender a graça de Deus. A graça de Deus é essa que faz o cara que chegar por último ganhar o mesmo salário do que o cara que ganhou primeiro. Né? Ou o filho que foi para o mundo, gastou tudo, volta para casa e tem direito de novo à herança. Pô, como é que é isso? Né? O mais velho não entende. Como é que esse negócio, o cara foi para o mundo, gastou tudo. A graça, ela é muito difícil de ser aceita, inclusive, em alguns ambientes religiosos. Porque as pessoas dizem assim: não é possível, esse cara não fez nada, chegou agora, já está desfrutando. Como é que é isso? Isso é graça. Graça é um dom, é um favor, como alguém disse, que a gente não merece. Ninguém merece. Não é por merecimento. Você recebeu por causa da bondade de Deus, e não porque você fez alguma coisa digna de merecimento. A graça é assim, né? A graça, ela é melhor do que a vida, porque por ela nós fomos salvos. Olha o que diz a Bíblia em Efésios 2:5, que nós estaremos estudando logo amanhã. A gente começa a estudar a carta aos Efésios. E olha o que Paulo diz: que estando nós
mortos em nossos delitos, o que ele fez? Ele nos deu vida, ele nos justificou, nos deu vida. Como? De que maneira que ele nos deu vida? Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então você preste atenção, o que nós chamamos hoje de salvação, que nós recebemos, não foi obra de nenhum esforço humano, ela foi resultado de uma graça. Deus chegou e falou assim, você estava morto, eu te dei vida, você era aquele galho seco de uma árvore qualquer lá, e eu te enxertei na videira, te trouxe para dentro de mim, te encaixei, a seiva de vida que estava em mim entrou em você, você floresceu, você está bonito, né? Acabou o mendigos day da tua vida, está jubiloso. Ele pensou que eu não estava conseguindo vê-lo, entendeu? Estava tudo luz nos olhos, falou, Franco não vai me ver aqui onde eu estou. Mas a graça é isso, a graça chega e acende, né, cara? É vida no meio da morte. E como é que chegou essa graça? Como é que chegou essa salvação? Nós não fizemos nada. Quem fez tudo foi Jesus. Ele pagou o preço. Você diz amém ou não? Amém. Fomos salvos por uma ação plena dele. Ele fez tudo. Absolutamente tudo. Nós só cremos. A única coisa que a gente fez foi crer, inclusive obra da graça, né? Foi a fé, claro, que Deus nos deu, mas a gente creu que Deus fez tudo, porque nós não podíamos fazer nada. Nós estávamos impossibilitados de chegar a Deus. Todo esforço nosso, humano, de chegar a Deus, é religião pura. E nós, o dia que a graça nos alcançou, foi porque a religião já não tinha mais efeito. A gente já estava até cansado de religião. E a graça chegou a nós. Pela graça sois salvos. Você diz amém ou não? A graça, pela graça nós fomos comprados de nossa escravidão. Fomos resgatados do nosso cativeiro, nós fomos livres do pecado. Se alguém hoje está aqui e conseguiu sair do adultério, sair da prostituição, sair das drogas, sair da mentira, se você começou a vencer o pecado em algum nível, eu te falo, isso é obra da graça. A graça de Deus é que te faz vencer, obedecer. Puxa, eu tenho sido tão diferente, minha vida tem sido tão diferente, eu não sou como os outros homens. Eu vejo os outros homens caídos, escravos, eles não conseguem prevalecer, mas se você está de pé, é obra da graça. A graça de Deus, ela fez isso. Você abre Efésios 1, 6 e 7, e nós vamos ler assim, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos o quê? A redenção pelo seu sangue, a redenção pelo seu sangue, fomos redimidos, né, comprados, mais uma vez, a remissão dos pecados, fomos livres, fomos resgatados, livres dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, a graça é melhor do que a vida, não é à toa, porque a graça nos salvou, você diz amém ou não? A graça nos justificou, nos redimiu. Eu não falei de justificar, mas tem um texto que pelo menos, eu vou ler um pelo menos, Romanos 3, 24, que diz que nós fomos sendo justificados gratuitamente por sua graça. Mais uma vez vai dizer, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quer dizer, nós fomos até justificados, redimidos, salvos, tudo que a gente tem de bom, toda herança, foi graça, pura graça. Nada mais que a graça nos concedeu tudo isso. Amém? É lindo, né? Por isso que ele diz, a sua graça é melhor do que a vida. Dá até para cantar de novo. A sua graça é melhor do que a vida. Claro que se você for estudar a Bíblia, pegar lá, vou estudar tudo sobre a graça, você vai ficar maravilhado de ver quanta riqueza há na graça de Deus. É um dom, é um charis, né? É um caris, que dá a palavra, deu origem à palavra carismático. Carisma, né? É o caris, é a graça, é o dom, é o presente que Deus nos deu. E eu estou te fazendo, vou fazer de novo pergunta agora com mais luz. O que nós temos feito com a graça que Deus nos deu? Você acha que é importante?
compreender a graça. A graça, ela é suficiente. Ela é bastante. Quando é que a gente descobre isso? Lendo a Bíblia. Paulo fez um pedido a Deus por anos, queria que Deus arrancasse dele um espinho que estava machucando ele, envergonhando, quebrantando. E quando na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Deus respondeu a oração dele assim. Deus falou para ele, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Então a graça é suficiente. A graça é suficiente. A graça é tão poderosa que se alguém de fato se relacionar com a graça de Deus, essa pessoa não vai se achar necessitada de coisa alguma. Ela vai dizer assim, eu sou suprido em tudo. Mas como? Pela graça de Deus. A graça me supre plenamente. Ela me consola, ela me sustenta. Inclusive, ela é tão tremenda que na minha fraqueza, na minha dor, esse poder se aperfeiçoa. Vai se aperfeiçoando. Quanto mais fraco eu sou, quanto mais quebrantado eu sou, maior a graça. E maior o poder de Deus também. Engraçado isso, né? Que graça, né? Que graça. Vocês se lembram do dia que Jesus estava viajando com os discípulos no barquinho? E ele falou assim, cuidado com o fermento dos fariseus, fermento de Herodes. E os discípulos ficaram assim, todo. Ele deve estar falando porque a gente não trouxe pão para a viagem. Mas Jesus estava falando, Jesus chamou a atenção deles, falou assim, vocês por acaso, vocês não se lembram de quando eu multipliquei 5 pães para 5.000? Quantos cestos sobraram? Depois o Senhor multiplicou 7 pães para 4.000. Quantos cestos sobraram? Ele perguntou. Vocês, eu sei que vocês já sabem de qual é esse texto, né? Mas quando ele pegou 5 pães e multiplicou para 5.000, uma relação quase de 1 pão para cada 1.000, quantos cestos sobraram? Sobraram, já deu cola ali, 12, diga 12. 12. Agora, aumentou o número de pães, 7 pães. Diminuiu o número de gente, 4.000 pessoas, quase a metade, quase 2 pães para cada 1.000. Quantos cestos sobraram? Bem, tua cabeça é matemática, tu deve estar pensando assim, poxa, se quando ele tinha 5 pães, alimentou 5.000, sobraram 12, agora que ele tem mais pães e menos gente, vai sobrar muito mais pães, né? Muitos cestos vão sobrar. Quantos cestos sobraram? Foi 7. Na verdade, quando ele tinha mais pães, ele tinha menos gente, sobraram menos pães. Ou seja, o pessoal estava com mais fome? Não. É que assim é a graça de Deus. Quanto mais insuficiente nós somos, maior a graça. Quanto menor nós somos, maior a graça. Quanto mais fracos somos, maior a graça. Quando tu vê alguém assim com muita graça, tu pode ter certeza, é uma pessoa muito quebrantada. É uma pessoa que já descobriu que não pode. Não é uma pessoa complexada. Não é uma pessoa com autocomiseração, não. Porque nada disso gera graça. O que gera graça é uma realidade de que sem Jesus nós não somos nada e que nós não podemos fazer nada sem Ele. É quando eu conversava ontem com os jovens e alguém dizia, né? Eu luto todo dia para não fazer força. Para deixar a graça me guiar. O poder de Deus me guiar. Então, chega uma hora que a gente não luta mais, a gente está tão quebrado, tão rendido, que a gente já sabe, se a graça não me levar, vou ficar parado. Então é nesse momento que você vê a graça de Deus se aperfeiçoando, é melhor, nos aperfeiçoando. Mas a graça, irmãos, é também muito perigosa. Você sabe que muitos problemas que a gente tem hoje na igreja é porque as pessoas começam a querer entender a graça e caem em desgraça. Na verdade, as igrejas mais desviadas hoje da verdade, ao meu ver, são igrejas que enfatizam a graça. Aquele cara que se disse Jesus, o Juan, José, Jesus Miranda, do Crescendo em Graça, que alguém até disse que ele morreu outro dia, morreu mesmo? Morreu ou não morreu? Alguém disse que ele morreu de cirrose, não sei se é história, não sei se é verdade.
No ano passado ele se declarou imortal, porque ele já se disse que era Jesus, né? No ano passado declarou a imortalidade dele. Esse ano, alguém me escreveu dizendo: Franco, o cara morreu. Eu falei, logo agora que se declarou imortal, puxa vida. Mas é engraçado assim, a gente está rindo, mas esse cara já foi um homem de Deus. Ele era um pastor muito honrado. Era um cara muito sério. Ele tinha um ministério chamado Crescendo em Graça. E a graça, ele deu tanta ênfase à graça que ele começou a achar que a graça era graça. E aí ele começou a desprezar o Antigo Testamento, por exemplo, que fala de exigências, que fala de juízo, que fala de justiça. Ele focou só a graça. Eu lembro quando isso aconteceu. Eu conhecia alguns irmãos que seguiam nesse ministério. Nós conversamos. Falei, vocês estão cometendo um erro grave. Por quê? Porque vocês estão tirando a parte da Bíblia que Jesus usou, que os apóstolos usaram. Jesus usou o Antigo Testamento para falar dele. Não tinha outra escritura quando Jesus falou. Quando os apóstolos falaram, não tinha outra escritura. A única escritura que eles tinham era o Antigo Testamento. Falei, como é que vocês vão tirar de vocês aquilo que Jesus usou para falar dele próprio? Mas eles seguiram naquela teimosia. E mais um pouquinho começaram a arrancar algumas outras cartas da Bíblia. Aos Hebreus, fora. Tiago, misericórdia, fora. E foi arrancando e ficou só com Paulo. Ficaram com as 13 cartas do apóstolo Paulo. Porque ele era o apóstolo da graça e tal. Mas mesmo Paulo fala umas coisas difíceis da graça explicar, dessa graça barata explicar. Né? Então a graça, aí ele acabou se perdendo, acabou arrancando todos os livros, dizendo, bem, agora eu sou Jesus, eu falo, vocês não precisam nem de Bíblia mais, eu sou a Bíblia agora, sou o verbo. E aí começou ele a falar, e o negócio pegou fogo, muita gente gostou disso, acreditou, prestava um culto, louvor. Imagina essa música que a gente cantou aqui, linda hoje aqui, cantada por um homem sentado aqui na cadeirinha, e o cara sentado, e o pessoal tocando nele, o pessoal entregando os dízimos para ele, consumir tudo integralmente para ele próprio, e dando presentes caros e tal, e ele ali como o próprio Cristo, multidões, inclusive no Brasil, no Rio de Janeiro, lotado de gente. E ele então, no auge da loucura, o que ele fez? Ele assumiu um número para ele. Qual foi o número que ele assumiu? 666. Caramba, o cara foi forte. Disse que era o número dele, que era o número bom, tal, porque ele era o anticristo mesmo, porque anticristo é no lugar de Cristo. Então ele assumiu isso para ele, o número da besta. E esse cara, no ano passado, se declarou imortal, e parece que esse ano ele morreu. Mas uma multidão, milhares de pessoas seguiram esse camarada, ou seguem ainda, não sei, estão seguindo o espírito dele por aí. Então a graça tem esse risco. Mas a nossa vida é cheia de risco também. As coisas que a gente necessita para viver aqui nesse mundo aqui, a gente tem muita coisa perigosa, tem ou não tem? Vamos lá. O fogo é necessário? Para que o fogo nos serve? Muita coisa. Muita. Em Curitiba serve até mais um pouquinho, né? Muita coisa. Mas quem gosta mais o gás, o fogo é perigoso, o gás que muitas vezes promove esse fogo é perigosíssimo também. Quem gostaria de chegar em casa hoje e dizer assim, não tem gás? Aquele cara está pensando que vai comer uma comidinha à noite quentinha, e a mulher diz, filho, não para te dar, não tem gás. Olha, eu fico pensando quanto nós precisamos da eletricidade. A eletricidade é altamente perigosa. É ou não é? Perigosa, mas para pensar um pouquinho o que seria a nossa vida um mês sem eletricidade. Quem mora em prédio que tem elevador? Sem eletricidade. Um mês sem eletricidade seria um caos. Você não faz ideia. Não dá para a gente pensar. Mas eu vou para um lugar, você nem se moveria, porque as bombas de gasolina de hoje, tudo depende de eletricidade. Antigamente, os caras vão ter que ressuscitar aquelas bombas na manivela. Tudo hoje é elétrico o negócio. Tudo funciona à base de eletricidade. Já pensou? Um mês, eu falei um mês é muito tempo, né? Uma semana. Um mês.
Um mês, 24 horas é muito pesado, né? Num país, num lugar quente, num lugar frio, e tu vê como... E tem gente que se ficar sem celular se desespera. Meu celular acabou, a bateria, meu Deus. Tem gente que vai morrer, cara, sem celular. Porque o celular já incorporou a vida das pessoas de uma maneira absurda. É assim ou não é? Mas tudo isso que é perigoso, tem muita coisa perigosa na tua casa. A faca amolada tem na tua casa. Mas você precisa, é útil. É assim ou não é? Alguém disse que um bisturi na mão da pessoa errada mata. Mas na mão da pessoa certa pode salvar. E eu acredito nisso. Você crê também? Tudo depende de quem manipula, quem toca, quem manipula. E a graça é assim. Nós precisamos entrar na graça de Deus. Você diz amém ou não? Amém? Mas eu quero te falar que ela é perigosa. Eu queria te falar de alguns perigos da graça. Quem quer me ouvir? Fora essa questão dos exageros, das ênfases malucas dos nossos dias. Deixa eu falar uma coisa sobre a graça contigo. A primeira coisa é o seguinte: existe uma graça falsa. Assim como existe uma graça genuína, existe uma graça falsa. Como é que eu sei que existe uma graça falsa? Não, na verdade sempre houve. É só você ler a Bíblia. Abre a tua Bíblia lá em 1 Pedro 5,12. Vê o que diz 1 Pedro 5,12. O que diz aí? 1 Pedro 5,12. O que diz aí? Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando o que é? De novo, que esta é a verdadeira graça de Deus, e algumas versões falam genuína graça de Deus. Irmão, se existe uma genuína graça, é porque existe uma falsa graça. Existe uma graça falsa. Eu penso que essa turma aí do Crescendo em Graça, que na verdade era em espanhol, né? Crescendo em Graça, porque ele era porto-riquenho, depois foi para Miami e tal. Esse pessoal tomou um caminho, trilhou um caminho de uma graça falsa. Tem graça que é falsa. Mas como é que é falsa, Franco? A graça, ela é esse dom maravilhoso, ela é essa riqueza maravilhosa, tudo de bom, tudo maravilhoso, ela salva, justifica, santifica, é tudo pela graça, mas ela também exige de nós uma resposta. Ela é perigosa, mas ela exige de nós uma resposta. É aí que começa a complicação da nossa vida. Porque nós vivemos, inclusive, num tempo onde todo mundo cruza o braço e acha que tudo é automático. Aperta o botão, está tudo lá. Isso é uma mentira. A vida com Deus não é tudo no automático. Tem coisa que é automática mesmo, é verdade. Quando você creu, você recebeu. Mas tem coisa que Deus espera que você responda. Do contrário, a graça, ela fica vã. A Bíblia fala isso. Eu não sei como é que está o texto da NVI, mas eu vou colocar aqui que a graça, ela precisa ser uma graça respondida, do contrário fica vã. 1 Coríntios 15:10 diz o quê aí? Mas pela graça de Deus, disse Paulo, sou o que sou. É isso mesmo? E a sua graça que me foi concedida não se tornou o quê? Aí vocês falam inútil, a minha versão fala vã. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que a graça de Deus, que é colocada num nível de que ela faz tudo, opera tudo por todo mundo, ela pode se tornar vã ou inútil? Se é tudo no automático. Se uma coisa é completa por si só, ela nunca vai se tornar inútil ou vã. Quando é que ela se torna vã e inútil, Franco? Primeiro ele está dizendo assim, diga comigo, pela graça de Deus, diga com força, acorda aí, pela graça de Deus, sou o que sou. Primeira coisa, a graça opera naquilo que eu sou. Eu só sou por causa da graça. Eu sou por causa da graça. Mas não apenas sou por causa da graça.
Ele diz também o quê? Lê aí. Trabalhei muito mais do que todos eles. Embora não fui eu que trabalhei, foi a graça, mas eu trabalhei. Eu falei ontem com as mulheres lá sobre trabalho e emprego. Falamos lá no hotel Alta Régia, isso? Sobre a diferença de trabalho e emprego. Conversamos seriamente sobre esse assunto, né? Por quê? Porque trabalhar é um esforço concentrado e nem todo trabalho acontece no emprego. Na verdade, tem muito trabalho que é fora do emprego. Porque a gente não para de trabalhar. Na verdade, a gente não para de trabalhar. Se você olhar bem, se trabalha muito. E tem coisa que você nem sabe que é trabalho, que é trabalho. Tem coisa que você pensa que não é trabalho, mas se você olhar para a Escritura, você vai descobrir que é trabalho. É trabalho. Então, Paulo disse, eu trabalhei muito mais. Eu sei que nós vivemos num tempo de que as pessoas não querem trabalhar, elas querem emprego, mas não querem trabalho. A prova disso é que o cara se forma em Química e vai ser Polícia Rodoviária Federal. Faz concurso. O cara terminou o curso de Biologia e faz secretaria do IBGE. O que esse cara está querendo? Emprego. Eu falei isso em Brasília, outro dia eu vi a cara dos irmãos. Lá em Brasília, inclusive, tinha a maioria funcionário público. Eles quase me mordem lá. Brincando. Eu falei no amor, eu falei, irmãos, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que esse ano de 2013, as pessoas que prestaram concurso público eram maior do que a população do Mato Grosso. Coisa absurda, todo mundo correndo atrás de emprego. Talvez alguém tenha vocação para o negócio realmente, mas a maioria quer emprego. A maioria quer ser empregado, não está pensando em trabalho. Mas é pela graça que a gente trabalha, e trabalha muito. E não apenas trabalhamos. Eu escrevi hoje, quando eu parei de anotar esse assunto aqui, eu parei um pouquinho e pensei assim, eu sentei, depois do almoço, para não ter que ficar escrevendo nada depois do almoço, eu fiquei pensando assim, o nosso trabalho, e eu falei ontem com as mulheres também, o nosso trabalho não deveria ser orientado quando o assunto é criar filhos. Criar filhos. Nosso trabalho não deveria ser orientado por resultados. Nosso trabalho deveria ser orientado por meta, por propósito. E qual é a diferença? Muita diferença. Porque quando você quer só resultado, você pode descartar pessoas que não dão o resultado que você quer. Mas quando você entende aonde você quer chegar, você tem uma meta para chegar, de verdade, porque uma meta é uma coisa muito ampla, não é um resultadozinho apenas de um dia, de 2 dias, de um mês, de um ano. Quando você tem uma meta, você quer alcançar, eu crio filhos com esse propósito, com essa meta, que eu estava conversando com as irmãs ontem, que se gasta dinheiro com escola, bota na escola o garoto lá na escola, até a escola com princípios cristãos também, bota e alguma vez chega em casa você vai ter que desensinar o que o garoto aprendeu lá. Então você é o único lugar que a gente gasta dinheiro para colocar e depois gasta dinheiro para um dinheiro burro, desculpa, para depois você dizer assim, cara, eu vou ter que ensinar meu filho agora diferente que estou ensinando aí na escola. E às vezes nem falaram, ele só viu. E é suficiente para ele ver e acreditar. Eu tinha um professor de biologia que ele fumava, acendia um cigarro no outro. Ele não precisava falar a favor do cigarro, ele fumava a aula toda. E os alunos aprendiam rápido. Então nós deveríamos, em nome de Jesus, trabalhar com metas, com propósito, olhando lá na frente. Principalmente porque nós lidamos com pessoas, com vidas. E nós queremos que todos alcancem a graça. Você quer ou não quer que todos alcancem a graça? Diz amém? Então diga amém. Para acordar, amém. A Bíblia diz que o justo, ele é como uma palmeira. Plantado na casa do Senhor, ele cresce, sabe, como o cedro do Líbano, no Líbano, mas do Líbano. O cedro no Líbano
é comparado com um cristão, com um justo. Dizem, não sei se é verdade, não sou botânico, não sou profundo no assunto, mas diz que o cedro no Líbano, nos primeiros anos dele lá, cresce alguns centímetros, mas a raiz é 5 centímetros para cima, 15 metros para baixo. Diz que ele pode alcançar 40 metros de altura, o cedro, e suporta tempo ruim, vento, tempestade. E diz também que se a raiz dele encontrar uma pedra, uma rocha, porque diz que a maior parte das árvores, quando encontra uma rocha, para de aprofundar. Ele abraça a rocha com a raiz. Ele dá a volta assim, abraça a rocha. Aí ele fica mais firme ainda do que ele é. Esse é o cedro, comparado com a escritura. Então a gente não está plantando couve, irmão, nem batata, ele está plantando cedro. Pô, acorda. Para de fazer coisa para curto prazo, médio prazo. Nós contemplamos algo a longo prazo. Formar vidas, pessoas, líderes, liderados, seja lá quem você toca, quem você trabalha, não é coisa para amanhã, para o dia seguinte, ano que vem está pronto. Está pronto, conversa. Para de ser bobo. Para de olhar para resultados. Olha, tenha meta, tenha propósito. Para de ser temporal. Para de ser rápido, em nome de Jesus. Para de querer resultado logo. Ei, para com isso, pô, acorda. Nós estamos vivendo, se do contrário não vale a pena nem viver. É melhor morrer mesmo, pô. Olha para as coisas, para as pessoas e diga assim, eu tenho uma meta, eu quero chegar lá. É cedro no Líbano, não é couve. Não é alface. Senão Deus teria dito, o justo será como bota uma coisinha que tu arranca, um pezinho de feijão. Que você já coloca, nas 2 semanas depois está nascendo. Será que não, eu acho que tem pai, tem mãe que pensa isso dos filhos, que é um pezinho de feijão, que acha que vai botar daqui a pouquinho, está no fruto, que beleza a conversa. Espera, daqui a uns anos você vai ver o resultado do teu trabalho. Isso envolve a família, envolve a igreja, envolve todos nós, envolve o teu trabalho, que você faz lá, teu emprego, tua empresa, envolve tudo. Para de ser imediatista, para de correr só atrás de resultado. Em nome de Jesus, tenha metas amplas. Seja, nesse sentido, eu queria que você fosse muito ambicioso mesmo. Seja ambicioso. Olha, contempla a coisa lá adiante. Fala, não quero botar aqui uns milquinhos, não. Eu quero gente que cresça e se multiplique com força. Quando vier a tempestade, não caia. Fique firme na rocha. Gente que é um trabalho que compensa. O trabalho que compensa é o seguinte, é quando você passa a maior tempestade, a pessoa está ali firme. Compensou. Glória a Deus, cara. A gente não está fazendo discípulo para qualquer ventinho derrubar. Entendeu? Qualquer tribulaçãozinha, a pessoa se arrancar os cabelos, perder a alma. Não. A gente faz discípulo para suportar a tempestade. É alta qualidade o negócio, entendeu? O negócio tem que passar pressão alta, fogo alto e sair do outro lado melhor ainda por cima. É melhor. A gente trabalha para isso. Aguentar pressão, suportar todo tipo de sofrimento, como eu falei ontem com os jovens lá, todo tipo de sofrimento, quer tribulação, quer perplexidade, quer abatimento e quer perseguição. A gente está pronto para tudo. Esse é o material de primeira. Você diz amém ou não? É assim que a gente tem que trabalhar, é assim que a gente tem que ver. E Paulo diz, pela graça de Deus sou o que sou e trabalho mais que todo mundo. Mas não trabalho de qualquer jeito, não. Trabalha com meta, trabalha com um propósito bem claro diante dos olhos e para de querer resultado a curto prazo. Ele quer coisa que seja durável. Você diz amém ou não? A graça não é essa coisa barata, não. A graça de Deus tem um fim tremendo. Deus não é Deus de uma geração. Ele é Deus de várias gerações. Ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele é um Deus geracional. Ele vê lá na frente. Ele está lá na frente. Deus é capaz de fazer uma árvore como o tamarindo. Eu ouvi alguém dizer, sabe quantos anos leva uma árvore de tamarindo para dar fruto? 70 anos. Quem conhece tamarindo? Aquele azedinho gostoso pra caramba. Quem plantaria na nossa geração egoísta uma árvore dessa? Eu não vou comer, não vou provar, vou plantar não. Que é um negócio que eu planto. O cara tem que plantar para os filhos, para os netos. Tem que ter essa visão, gente. A graça é isso. Davi juntou material para Salomão construir a casa. A graça é isso. É você fazer para outros desfrutarem. Vou fazer
nem vou desfrutar, mas outro vai. Então vou investir, porque tem aí as gerações que virão. Você diz amém ou não amém? Então a graça, ela pode ser vã, ela pode se tornar vã. A gente precisa responder e precisa receber a graça de maneira adequada. Abre tua Bíblia, 2 Coríntios 6, de 1 a 10. Eu falei para os irmãos hoje, a gente vai ler a Bíblia hoje à beça. Os preguiçosos de Bíblia vão ter que ter paciência comigo, dar uma acordada. O que diz 2 Coríntios 6, de 1 a 10? E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. Quando Deus apresenta, meu irmão, você tem que receber logo. Não deixa a graça ser uma coisa vã na tua vida. Recebe do melhor da tua vida. Escancara teu coração, deixa a melhor terra tua, a semente cair. Fala assim, isso é muito bom. Eu quero que caia na melhor terra, escancara. Porque tem coisa que a gente abre o coração. Tem coisa que a gente abre o coração, irmão. A gente abre o coração para um monte de porcaria. É ou não é verdade? Fala sério, é ou não é verdade? Nós abrimos o nosso coração para um monte de porcaria. E quando chega a hora da salvação, a hora da palavra de Deus, a hora da graça de Deus, as pessoas se cansam, se fadigam e fecham o coração. Acha Deus chato. Pô, Deus é chatão, esse negócio de ouvir Deus e Jesus, e chatão, e vai fechando e tal. Ou então vai dando para Deus assim, medidas assim, pequenininhas, entendeu? Como é que é? Não, eu vou, mas não vou muito. Eu sei porque eu fui assim também. Eu quando me converti, eu tive contato com a graça de Deus, foi o maior barato. Eu tive contato, comecei a gostar, né? Pô, esse negócio é legal, Denise. Mas domingo não. Como assim domingo não, Franco? Não, domingo não, Denise. Domingo é um dia, meu dia, pô. Domingo era o meu dia, olha que coisa doida. Eu fazia parte, eu me converti numa denominação que a gente tinha de manhã, escola dominical, almoçava, à tarde tinha visita, depois tinha ensaio da música e à noite reunião. Era o domingo inteiro fora de casa. E eu falei, negativo que eu vou fazer isso, pô. Pô, domingo eu gosto de curtir assim, comecei a falar para... E quando eu estava livre daquele jugo do pecado, lá da maluquice toda, eu ia desfrutar melhor o domingo. Mas, aos poucos, eu fui me apaixonando pela graça de Deus, por Jesus Cristo. E aí eu fui tendo sede de Deus, vontade de conhecê-lo mais. Que eu li a Bíblia em algum momento assim, disse, cara, eu quero aprender mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E descobri que ele podia cair no melhor do meu coração. E daí quem não queria estar dia nenhum longe da palavra era eu. Aí já me tornei um crente de segunda a segunda. Não tinha dia santo nem sábado. Sabatista era pouco para mim. Eu queria todo dia. Como tem sido assim nos últimos 28 anos. Todo dia é dia do Senhor. Não tem mais domingo. Todo dia é dia do Senhor. E até quando eu estou com meus irmãos eu curto. Porque eu sei que Jesus está ali. Onde 2 ou 3 está, o Senhor está presente. Quando eu estou com minha família. Amém? Mas aquela visão que eu tinha, lembra disso, Dedê? Coisa feiosa, né? Diz, não, Denise, eu tenho que ver Fantástico, eu tenho que ver não sei o quê. Pá. Coisa mais pobre do que isso, cara. Tinha verdade, amor. Estou falando a verdade para vocês, purinha. Domingo eu não queria estar no meio dos irmãos. Então eu comecei a frequentar a reunião da igreja. Quarta-feira, que tinha estudo bíblico que eu gostava, né? Quarta noite, olha lá. Mas não teve jeito, Jesus foi me puxando, ele foi me atraindo, a graça dele também faz isso, nos atrai profundamente. Amém? Glória a Deus por isso, Jesus é bom. Nós precisamos ter cumplicidade com a graça. A graça chega, a gente tem que ser cúmplice dela. Você diz amém ou não? Amém. Tito 2, 11, 12. E eu vou terminar aqui fazendo uma advertência. Vou até ficar de pé, vou sair da cadeira, tá? Vocês que gostam de ficar filmando minha cabeça careca. Deixa eu dizer algo para vocês. Primeiro, a gente tem que ter cumplicidade. Por quê? Tito 2, 11, 12 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a quem? Não ouvi. E o que mais que ela faz?
Educando-nos. Está assim que está no NVI ou está aí outra expressão? Ensinando-nos? Não. O que diz ali? Ela nos ensina. A minha expressão fala, ela nos educa. Ela ensinando-nos o quê? Cara, aí é que está, cara. Eu acho que, por isso que eu não gosto dessa versão, ela perde alguma coisa. Ela diz assim, educando-nos. Para que ela nos educa? Para que, renegadas as impiedades e as paixões, não é isso? Mundanas, palavra mundana aí sim, a gente vai viver, não é isso? Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Olha que coisa interessante, a graça nos educa, sim ou não? Mas quem é que renega? Quem é que tem que renegar as paixões? Quem é que tem que renegar as impiedades? A graça de Deus, meu avô, vou te ensinar, meu filho. Vem cá, meu filho, vou te tomar pela mão, vou te ensinar. Mas quem é que tem que renegar a impiedade e as paixões mundanas? Quem é que faz isso? Tu acha que Deus vai fazer isso por nós? Quem é que tem que fazer? Quem tem que negar mais de uma vez? Renegando. Quem tem que fazer isso? Eu não acho que temos que fazer, cara. A graça nos educa. Ela se mostrou salvadora a todos os homens, pô. Mas eu e você, cada um de nós tem que dizer assim, não à impiedade, não à paixão mundana. Foge das paixões da tua mocidade, cai fora. Isso quem faz é você. É você que tem que dizer, não, eu não quero, eu escolhi a graça, eu escolhi aprender, eu escolhi a sabedoria. Eu fiz a escolha, eu quero a sabedoria de Deus, pô. Eu não quero ficar igual Mané aí, igual doido, eu não quero ficar por aí, pô, perdido, eu não quero isso, pô. Isso não vai me dar nada, vai me dar tristeza, acusação, culpa. Eu já sei o caminho, eu não quero essa porcaria para mim, pô. Eu quero a graça, eu quero aprender, eu quero a sabedoria. Lembra daquela canção antiga que diz assim, quem é sábio e prudente, aceita o que é bom? Lembra? Lembra dessa canção? Ouve, ó Israel. A canção falava para ouvir, é a palavra do profeta dizendo, quem me lembra o comecinho dela? Ó Israel, volta. A palavra é volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavra de arrependimento, convertei-vos aos... Diz ele, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Quando ele diz assim, quem é sábio e prudente, aceita o que é bom, entende essas coisas e anda no caminho do Senhor. Então, a graça educa realmente, te dá prudência, te dá sabedoria. Mas você tem que dizer não para a impiedade, não para as paixões. Você tem que negar mais uma vez. Renega. Você diz amém ou não? Renega. Paulo diz que a gente tem que... Eu vou ler Filipenses aqui, vou pular um texto. Filipenses 2, de 12 a 15. É muito tremendo, irmãos. Olha a nossa participação com a graça, olha a nossa cumplicidade com a graça, como é que ela é tremenda. Paulo diz assim, Filipenses 2, versículo 12 a 15, ele diz assim, assim pois, ó amados, ou assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Como? Quem é que desenvolve a salvação? Como é que nós desenvolvemos? Com temor e tremor. Olha que coisa tremenda. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aí diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar.
segundo a sua boa vontade. Boa vontade podia ser traduzido também segundo a tua graça. Então ele fala assim, Deus, segundo a sua graça, a sua boa vontade, Ele opera em nós tanto querer quanto realizar. Quem é que põe no nosso coração o desejo de acertar? Quem é que capacita a acertar? Quem é que põe o desejo? Quem é que capacita? Alguém lê isso e fala assim, eu não faço mais nada. Eu conversava com um garoto de 16 anos, outro dia lá em Brasília, um menino cheio de Bíblia na cabeça, e ele dizia para mim assim, não, mas a gente não tem que fazer nada, está tudo pronto. Ele opera o querer e o realizar. Porque ele estava defendendo o calvinismo no rosto dele lá. E eu falei, cara, garoto joia, garoto bíblico, garoto legal. Mas eu falei, você está equivocado, filho. Ele juntou um monte de garoto para ouvir ele, assim, garoto forte. Eu falei, você está equivocado. Mas onde é que você está? Eu segui lendo com ele. Eu falei, vamos seguir lendo. Vamos seguir lendo, ó. Deus opera o querer como realizar. Mas olha o que ele diz aqui. Ele diz assim, Ele que efetua em vós como querer, como realizar. Segunda, fazei tudo sem murmurações e contenda. Então, só, Deus opera em mim o querer e o fazer. Mas eu posso fazer... Eu posso fazer murmurando. Eu posso fazer reclamando. Eu posso fazer de má vontade. Eu posso fazer porque me arrastaram para fazer. Tá bom, eu vou. Eu vou. Eu posso fazer assim. De qualquer jeito que eu posso fazer. Ele diz, fazei tudo. Tudo. O que é tudo, amado? O que é tudo? O que é tudo? Inclui só a reunião da igreja? Inclui o quê? Tudo. Um dia eu falei isso num grupo de jovens lá em Cabo Frio. Aí um garotão me abraçou no final e falou assim, pô, Franco, me deu uma pernada hoje. Eu falei, por quê? Porque quando tu começou a falar da importância de fazer as coisas sem murmuração, sem contenda, eu falei, isso não se encaixa comigo. Eu sou um cara aplicado, eu faço tudo com uma alegria. De repente o Espírito Santo me lembrou que quando chega a hora de estudar, meu irmão, eu sou uma múmia. Quando eu vou estudar é horrível, Franco, eu detesto estudar, cara. E tem umas matérias que eu só faço, aí faz sem alegria. Tudo é tudo. Tudo é estudar, tudo é jogar, tudo é participar, é brincar, tudo é trabalhar, tudo é cantar, tudo é tudo. É tudo sem murmuração e tudo que Deus promove na nossa vida para que seja feito, tem que ser com alegria, sem contenda e sem murmuração. Existem várias doenças físicas, psicossomáticas, que têm a origem em gente mal-humorada. Eu sei que um dia eu fui lá para uma menina, tinha um médico comigo, eu falei, cara, vamos orar junto. Ele foi, veio, e o problema da menina era um lúpus, alguma coisa assim. E ele falou assim, Franco, sabia que essa doença, a ciência não sabe a origem dela? Eu falei, não, o que eles especulam? Porque quando não sabe, eles não tiram. Eles acham que isso aí nasce principalmente depois de uma confusão, de uma ira, de um problema muito sério que a pessoa passa e que ela interioriza aquele problema. Tal. Aí eu cheguei com a garota e falei assim, vem cá, você teve algum problema? Eu tive uma briga com o meu chefe, olha só. Ela teve um problema profissional. Interiorizou aquilo ali. E eu falei, você não resolveu essa parada, não, adoeceu. E tem quantas doenças assim? Que a pessoa pega e é tudo sem murmuração e contenda. Quantos pode dizer amém? Amém? Mas ele não termina aí não, tá, filhão? Ele diz, murmuração e contenda para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Querido, se a graça faz tudo, por que ele diz que temos que fazer tudo sem murmuração e contenda para que vos torneis? Vos torneis o quê? Vos torneis o quê? Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, é outra coisa que eu também gosto de falar com os irmãos, eu bato muito nesse assunto. Irmão, a nossa luz não é automática, desculpa a brincadeira, não é assim, cheguei, e a luz tem que brilhar. Já contei essa história para vocês, já contei a história de um irmão que uma vez caiu um cara endemoniado, contei para vocês essa história, caiu um cara endemoniado lá assim, brabão, ficou assim no chão, assim, todo assim, e o irmão, sai para lá, tirou todo mundo, chega comigo. Chegou perto do demônio e falou assim, olha para mim, demônio. E o demônio, olha a minha espada. Olha o meu escudo, demônio. Olha o meu escudo. Olha a minha capa, demônio. O demônio olhou para ele e falou assim, larga de ser besta. Falou.
Falou. O demônio falou assim, larga de ser besta. Por que ele é besta? É besta. Irmão, tu acha que tua luz é automática? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, ó, faz tudo sem murmurar, faz tudo sem contender, sem brigar, que a tua luz resplandece como luzeiro, pô. A luz nossa, ela se expressa no dia a dia da nossa vida, quando a gente faz as coisas sem murmuração, sem contender, fazendo como para Deus, como Colossenses diz, fazendo como para Deus, pô. A luz brilha. Agora vem de papo com o demônio, olha a minha espada, zoom. Que isso, cara? O demônio nem se assusta com esse troço. Tem umas figuras, né, cara? Esse irmão está até hoje entre nós lá, figuraça. Até hoje. Cheio de filho, ele tinha os hábitos. Eu acho que ele foi em algum lugar que alguém ensinou ele que o negócio era tudo no automático, entendeu? Cheguei! Os demônios têm que sair correndo. Gente, vai chegar essa hora. Sabe quando é que vai chegar essa hora? Quando Cristo estiver formado plenamente em nós. Maduro. Né? Quando a nossa vida for uma vida prática com Deus. Pode ter certeza, a gente vai chegar a essa estatura. Nós vamos chegar a ser cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. Não vamos dar fruto. Vai chegar a hora que os capetas vão correr mesmo. Olhar e dizer assim, não posso ficar perto. Está ruim para mim. Mas não vai ser assim, não. Zum, zum, zum. E com a vida beleléu também, que ele tinha. Vou terminar lendo 2 versículos contigo. Um, que eu li para esse garotão de 16 anos. Eu falei para ele assim, vou deixar 2 textos contigo, porque ele cria o seguinte, ele crê que uns estão predestinados para o céu, outros estão predestinados para o inferno, a doutrina da predestinação, que alguns de vocês conhecem, em virtude da eleição da graça. Ele crê nisso, defendeu lá os textos e tal. Eu falei, vou deixar 2 versículos para você pensar, meu jovem, só 2 só, tá? Porque eu não creio que Deus vai julgar uma pessoa que foi predestinada para o inferno. Eu, Sérgio Franco, não creio. Eu creio que um juiz incrédulo do mundo, mundano, não coloca uma pessoa no banco dos réus que seja imputável. Ele não coloca. Se ele colocar alguém no banco dos réus, é porque essa pessoa pode responder pelo seu crime, pode responder. Do contrário, ele não coloca. E eu penso que o meu Deus, que está muito acima de qualquer juiz humano, jamais colocará alguém na cadeira dos réus sem que a pessoa possa responder pelos seus atos. Então, cada homem, no meu ver, rejeita a graça de Deus, rejeita o favor de Deus, escolhe o seu caminho mal, peca porque quer mesmo, porque é sem vergonha, prefere o pecado, escolhe o pecado, e depois disso aí, ele não pode dizer isso, não, Deus não me deu condição de escapar desse negócio. Deus dá condição para todos nós. Nós é que fazemos as nossas escolhas e por isso vamos responder por elas. Leia comigo esses 2 versículos que eu deixei com o garoto. E eu acho que vale a pena você guardar até aí. Você que lida com gente que de vez em quando troca essas figuras, guarda esses 2 textos. Está no livro de aos Hebreus, na carta aos Hebreus, que diz assim, Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 4. Ele diz assim, depois que ele explicou claramente sobre Jesus, que tendo Deus outrora falado de muitas vezes pelos profetas, hoje nos fala através de Jesus, ele explica isso. Ele diz assim, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Irmãos, eu penso que é isso que vai nos guardar nos últimos tempos. A gente se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Para que delas jamais nos desviemos. Quer dizer, a única maneira de a gente não desviar da verdade é a gente se apegar à verdade. Se a gente despreza a verdade, a gente vai se desviar dela, com certeza. Então a gente se apega. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, ele está explicando para quem entendia o assunto, ele sabia que aquelas pessoas que estavam lendo aquela carta dele, conhecia o testemunho dos anjos, conhecia tudo que já estava escrito outrora. Ele falou, se essa palavra foi firme, foi confirmada, ele pergunta assim, como escaparemos? Ele diz assim, toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Tudo na lei, todo mundo que desobedeceu, recebeu o castigo. Ele diz assim,
Como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Eu falei, filho, se alguém está predestinado a ir para o inferno ou para o céu, essa advertência não cabe. Essa advertência aqui era inútil. A pergunta que ele está fazendo é: como é que nós vamos escapar se a gente pegar e negligenciar essa graça, a tão grande salvação, a esse presente? Sabe que a gente vai fazer igual a mulher daquele meu amigo? Olhar a graça e dizer, não gostei não. Colocar de lado. Como nós vamos escapar se nós tratarmos a graça com preguiça? Porque negligência também é preguiça. Se a gente não reagir a ela, se a gente não trabalhar, se a gente não responder à graça, como é que, amado meu, minha querida, meu querido, nós vamos escapar da hora que Deus chamar a gente para conversar? Como a gente escapa disso? E a última pergunta que ele faz, aí está no capítulo 10. Ele diz assim no capítulo 10, versículo 26, que é outra pergunta também pesada. E eu deixei para o garoto lá pensar. Falei, filho, pensa nisso. Porque se vivemos, olha como é que começa o texto. Porque se vivemos deliberadamente em pecado. O que é deliberadamente em pecado? É voluntariamente em pecado. Você escolheu pecar. Ele está dizendo, você está escolhendo pecar. Se vivemos deliberadamente em pecado, ele está falando para a igreja, você vai ver isso, que ele está falando para crente. Para gente batizada. Ele está falando, se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Se você escolhe, se eu escolho, se nós escolhemos viver voluntariamente no pecado, vamos ficar no pecado, depois de ter recebido essa graça, o pleno conhecimento da verdade, a graça de Deus chegou na minha vida, na tua vida, e se eu escolho deliberadamente, veja bem, se alguém está predestinado ao inferno, ele não faz escolha voluntária, ele não tem opção, ele vai pecar. Deu para entender? Ele vai pecar. Que negócio também, uma vez salvo, sempre salvo. Esse texto quebra, desmonta tudo isso, amado. Ele vai dizer fortemente, vai dizer assim, olha o que ele vai dizer. Já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. E ele diz como era na lei, sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Assim era no Antigo Testamento. Rejeitou, ia morrer. Aí ele faz a pergunta que eu botei para o garoto. De quanto maior ou de mais severo castigo julgais, vós será considerado aquele que... Ele está perguntando, de quanto mais severo castigo vocês julgam ter, que vai receber aquele que... Aí ele fala 3 coisas. Que o quê? Não ouvi. Pisou o quê? Não é pisou os pés do filho, não é pisou no pé de Jesus, não. Ele subiu em cima de Jesus e pisou Jesus. Porque é isso que a vida deliberada em pecado faz. Quando alguém recebe um sacrifício, uma bênção dessa, e rejeita, é a mesma coisa que subir em cima de Jesus e ficar. Tem aqueles filmes que a gente fica chorando, quando, Semana Santa, a gente via aquele filme de Jesus e ficava, depois ficava em cima dele, pisando nele. Subiu, calcou aos pés do Filho de Deus. Porque é isso que para Deus, escuta o que eu vou te falar, em nome de Jesus, sabe? Estou ouvindo. Para Deus, quando alguém rejeita a graça dele, o dom dele, o presente dele, é como se estivesse subindo em cima do filho dele e pisando em cima do filho dele de novo assim. É assim que Deus lê. Essa é a leitura de Deus. Acorda, irmão. Por isso que eu falei, eu orei por você. Eu orei por você. Não brinca com a graça. Com a graça não se brinca, não se negligencia. Porque para Deus é assim. Para Deus é,
rejeitou a graça, você está pisando de novo no meu filho. Crucificaram ele, furaram ele, cuspiram ele, arrancaram a barba dele. Mas quando você rejeita a graça, é como se você estivesse pisando sobre ele mais uma vez. Calcando aos pés do Filho de Deus. Mas o quê? Profanou o sangue da aliança. Pegou o sangue de Jesus lá, da eterna aliança, e misturou com sangue de porco, sangue de bode, sangue de galinha preta, sangue de lá de mais, sangue de qualquer outra coisa que você derrama, e que a gente derrama por aí, no nosso pecado, inclusive. Os nossos pecados também envolvem muito sangue. E aí, profanou o sangue da aliança. Como é que Deus vê? Deus vê assim. Ele fez um pacto conosco, e não só isso, ele falou, profanou o sangue da aliança, pelo qual foi santificado. Ele está falando com o incrédulo? Está falando com o incrédulo? Está falando com quem? Quem é que foi santificado pelo sangue? Quem é que foi santificado pelo sangue? Não ouvi. Quem é que foi santificado pelo sangue, irmão? Nós é que fomos santificados pelo sangue. Então, quando eu pego a graça de Deus, coloco de lado e escolho viver em pecado, eu estou pegando o sangue de Jesus e brincando com o sangue de Jesus. Estou manipulando ele junto com o sangue de urubu. É assim que Deus vê. Deus vê assim. E aí ele termina dizendo assim, o quê? Insultou, ultrajou. O quê? O Espírito da graça. A pergunta é, de quanto mais severo castigo você julga que essa pessoa vai ter? Quem você acha que vai ser mais castigado? O cara da lei, que rejeitou a lei de Moisés, os 10 mandamentos, ou o cara que rejeita a graça que Deus deu a ele? Quem você acha? Ele está perguntando, ele está perguntando. Ele que está perguntando, você, poxa, você já conhece a lei, tu sabe como é que o cara morria na lei de Moisés. Eu quero saber de você aqui, se tornou firme, ele vai assim, ele vai usar, vou pegar, de quanto mais severo o castigo julgais vós ter. Faz você o teu raciocínio e pensa. Se na lei de Moisés, quando o cara não recebia a lei, pela boca de 2 testemunhas morria, qual o castigo você acha que o cara que brinca com a lei, com a graça de Deus deve ter? O meu amigo lá pegou o presente da mulher dele e deu para outra. Esse foi o castigo que ele julgou que ela merecia. Você não quis meu presente que eu carreguei na cabeça, Franco me ajudou, inclusive, carregar, você vai ficar sem. O meu amigo fez isso. Tirou o presente da mulher, na lata. Você não quer não? Me dá aí. Toma. Ela ficou até assim, misureta. Como eu contei para vocês a história. Mas e Deus? O que Deus vai fazer conosco? Ele não disse que ia ser. Ele só está falando de quanto mais severo o castigo a gente julga que vai ser. E ele se conclui assim, ele é forte. Vê se não está assim. Ora, e ele está falando para judeu aí, nós conhecemos aquele que disse. O que ele disse? A mim pertence o quê? A vingança. Eu retribuirei. Eu vou te retribuir. Está achando o quê? Que esse negócio vai ficar barato? E outra vez diz, o Senhor julgará quem? Não ouvi. O quê? O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisas é cair nas mãos do Deus vivo. Pedro falou que o juízo começa pela casa de Deus. Você olha a história dos judeus e fica assim, pô, que história triste, né, cara? Desde o dia que eles falaram lá naquela praça, que caia sobre nós os nossos filhos, o sangue desse inocente. Irmão, olha a história dos judeus. Já nos anos 70, o general Tito entrou lá e esculachou tudo. Disse que foi tão cruel aquela guerra, que tinha a mãe comendo o próprio filho. Você consegue pensar numa mãe comer o filho? A filha? Consegue pensar? Eles comeram. Mas se você não acredita, que eu sei que tem gente que é incrédulo, volta aqui as imagens da Segunda Guerra Mundial e vê o Holocausto. Aí você diz, puxa, Deus estava dormindo. Amado, Deus não está dormindo.
Eles é que falaram, cai sobre nós. O sangue desse inocente. Você acha que Deus, nosso Pai, não corrige? Tu acha que Ele vai deixar a gente brincar com as coisas sérias? Tu acha que Ele lida de qualquer jeito? Não é graça, irmão. É graça. Eu vou te falar, a graça, ela é perigosa quando a gente rejeita ela. A graça é uma bênção, irmão. Na verdade, a graça é melhor do que a vida, eu já falei aqui. Agora, o que adianta dar um presente para uma pessoa teimosa, orgulhosa, soberba? O que adianta dar um presente para uma pessoa que não quer, que prefere viver uma vida no pecado? Tu acha o quê? E que é engraçado, né? E tem gente que é interessante, tem gente que acha que nenhum mal vai acontecer com ela. Nenhum mal. Esse dia eu já estava aqui em Curitiba, Cláudio me ligou e falou que morreu um rapaz de 20 e poucos anos, saindo de um baile de madrugada. Ele tem 2 irmãos vinculados conosco. Ele não quis saber. Ouviu. Não, meu irmão, sou jovem. Pá. Foi uma tragédia, todo mundo no cemitério chorando, aquela coisa doida. Aí alguém diz assim, quem imagina que aquele jovem de 20 e poucos anos podia morrer atropelado por um ônibus? Quem imagina isso? Não fala sério, alguém imagina esse negócio? Imagina. Eu disse assim, mas poxa, como é que Deus deixa o negócio? Eu posso te garantir uma coisa, ele tem 2 irmãos vinculados. O que aquele cara deve ter ouvido de Jesus, não está no gibi. O que a graça foi apresentada a ele várias vezes. Toma, meu filho, toma graça, que ele não quis. Porque aí você diz assim, pô, Franco, não dá nem para entender esse mundo, esse Deus. Porque o cara recebe lá 30 tiros lá no morro, lá, bandido, e está vivo. Ninguém entende como é que aquele cara está vivo. Pô. Aí um trabalhador ali, chefe de família, levou um tombo da escada e morreu. Parece que Deus é injusto, né, gente? Vai ouvir a história. Entra na história dessa pessoa. Entra. Vai lá. Aí você vai ver. Deus é justo. Deus não é injusto. Deus é santo. Deus é bom. Deus é Pai. Mas Ele é fogo também, gente. Diz que Deus é amor, mas é fogo consumidor. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu sei que um discurso como esse meu, alguém vai dizer, pô, o Franco pegou pesado hoje, hein, cara? Veio com a metralhadora. Amado, eu vim falar da graça de Deus. Vocês. Eu só vim falar da graça de Deus, não vim falar de mais nada. Eu só vim falar do perigo que é você receber um presente tão grande e negligenciar. E achar que é coisa alguma. Só isso que eu vim fazer. Nada. Não tenho nem cara de terrorista. Tenho? Homem-bomba? Não estou aqui para te aterrorizar. Eu estou aqui para te esclarecer. Eu estou aqui para deixar você cônscio do que é receber Jesus, ter Jesus e tratar Ele como qualquer coisa. É melhor que tu fosse um ignorante. Está escrito. Melhor é ser ignorante, não conhecer nada, está lá no mundão lá, é melhor do que conhecer e desprezar, disse Pedro. Quando o cara conhece e despreza, é como um porco que volta para a lama dele. É como um cachorro que vomitou e volta para o vômito dele. Essas comparações que Deus dá. Conhecer e desprezar é como um cão que vai lá. O dia eu estava no Chile, estava no Rio, no carnaval desse ano, foi ano passado, agora estou em dúvida. Retiro de carnaval, eu estou lá, daqui alguém liga lá do Chile e diz, cara, houve uma tragédia aqui, olha por nós, uma tragédia. 3 meninos de uma mesma família, que conheceram Jesus lá, recebem Jesus dentro. Porque filho de crente tem esse negócio, né? Filho de crente já nasce ouvindo. Então ele não dá valor. Tem gente que dá valor desde pequeno, já se pega e diz, meu Deus do céu, esse é meu tesouro. Mas tem outro que olha e trata como qualquer coisa. Cara, os 3 foram para um baile. Os 3 foram, o pai desviou, levou a galera junto com ele, os 3 junto com ele. Só ficou a mãe. Os 3 foram para um baile. Chegou lá num baile, coisa e tal, o cara viu uma garota. Gostou. Garotão jovem. Viu uma garota, disse que um rapaz bonito. Eu já não lembrava mais dele. Depois eu tive com os 2 irmãos que sobreviveram à tragédia. Disse que levou uma garota, gostou da garota,
e mexeu com a garota. Ou deu bola para a garota. Ele era um garoto bonito, as meninas deviam viver atrás dele, né? A menina deu em cima, ele acha que ele aceitou. Pô, só que tinha um cara desses caras ciumento, maluco, demoniado. Pegou-lhe uma faca e cravou no garoto no meio da multidão de gente. Diz que os irmãos, esses dois irmãos que sobreviveram, porque ele na verdade queria matar todo mundo, é que seguraram o cara, que ele ia tirar aquela faca e acabar de fazer o resto do serviço. Aí você olha um negócio desse e diz assim, meu Deus, que tragédia. Eu vou te falar que tragédia maior. A maior tragédia é o cara pisar sobre Jesus, profanar o sangue dele e ultrajar o Espírito da graça. Essa é a maior tragédia. Eu sei que para nós essa cena é chocante. Mas eu vou falar para você o que choca Deus. Choca Deus é a nossa dureza, é a nossa soberba, é a nossa carnalidade. Isso é que choca Deus profundamente. Aí de vez em quando ele permite também que a gente fique chocado. Diz assim, vou deixar vocês um pouquinho chocados. Olha aqui, tá. Chocado. O pai desse garoto que eu conheço, desde a primeira vez que eu visitei o Chile, eu conheço o pai dele. Já tinha sido alcançado lá pelos irmãos. O pai dele estava desesperado. Todo desesperado. Desesperado. Aí fui conversar com os dois meninos que sobreviveram. Sabe que um estava revoltado com Deus? Eu estou revoltado com Deus. Eu falei, por quê, meu filho? Não, porque toda vez que a gente ia para a bagunça, a gente orava, pedia a Deus para guardar a gente. Aí eu falei, é engraçado isso. Os bandidos lá do morro fazem a mesma coisa lá no Rio de Janeiro. Quando a gente chega lá, o cara diz assim, pastor, ora por mim aqui, com aquele fuzil na mão, para você ungir o cara. O cara pede oração para assaltar. Eu já ouvi uma história de um cara que entrava no prostíbulo e chegava na porta e falava, Senhor, me guarde de toda a doença venérea, de toda a sífilis, de toda... Não, eu estou falando sério. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Tem gente que pede oração para assaltar, pede oração para pecar, para se prostituir, pede oração, pede cobertura. Ora por mim lá, que eu vou descer o couro. Querido, você está ofendendo a Deus profundamente. Você está pisando em Jesus. Você está profanando o sangue. Você está ultrajando o Espírito da graça. Em algum momento Deus vai dizer, chega! Basta! E não importa a idade. Não importa a tua idade. Ele vai dizer, acabou. E quando chegar, acabou, pode ter certeza, acabou. E eu rogo a Deus que essa palavra que estão gravando chegue em muitas pessoas, para tirar essas pessoas do engano da falsa graça. Que você entenda a verdadeira graça e a responsabilidade que isso pesa, que está sobre nós. Ó. Receber a verdadeira graça é uma grande responsabilidade, amados. A gente precisa responder por causa dessa graça que foi nos dada e que é maravilhosa e que é melhor do que a vida. Vocês podem ter certeza. Nada se compara à graça de Deus, nem a nossa vida se compara. Amém? Agora, que cada um de nós saiba lidar com ela. E que cada um de nós aprenda hoje mais, eu digo nós, começar por mim, gente. Eu quero aprender mais e mais a me relacionar com a graça de Deus. Eu quero temer e tremer, como eu disse, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Eu quero respeitar essa graça. Eu quero dizer, Pai, Tu me deste o Teu melhor. Eu não vou deixar essa graça de qualquer jeito. Eu vou corresponder a ela. Eu vou corresponder. Tem meu sim. Tem meu sim. Tem meu coração aberto. Porque eu não vou deixar essa graça passar em branco na minha vida. Amém? E quero reforçar mais uma vez, irmãos, eu estou aqui no nome de Jesus, convencido que essa é a palavra que Deus me deu.